Saudações! Que ótimo ter a companhia de quem nos ouve aqui no Juris 360 Lab. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conversa sobre jurisprudência. Hoje a gente começa a analisar o informativo de jurisprudência número 858 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ele foi divulgado em 19 de agosto de 2025 e o nosso objetivo aqui é bem direto, né? É mergulhar nessas decisões mais recentes, as mais importantes, tirar o essencial, ver as implicações práticas, enfim, aqueles detalhes que, né, fazem a diferença. Para a gente organizar melhor a conversa, vamos dividir em blocos, tá? Nesse primeiro aqui, o nosso foco são 5 temas. E olha, temas bem relevantes, todos julgados como recursos repetitivos, ou seja, são teses que vão guiar muitos casos pelo Brasil. A gente está falando dos temas 1272, 1308, 1326, 1346 e 1342. Preparados? Vamos lá desvendar isso? Bom, vamos começar pelo tema 1272. Esse aí toca num ponto bem específico, né? Da carreira dos agentes federais de execução penal. É o pagamento do adicional noturno. A pergunta que chegou lá no STJ foi a seguinte: esse adicional ele deve continuar sendo pago mesmo quando o servidor está afastado? Tipo, férias, licenças, como fica? Exato. E olha, a resposta da primeira sessão do STJ foi um não bem claro. A lógica principal, assim, está na natureza jurídica do adicional noturno. A gente encontra isso no artigo 75 da Lei 8.112/90. Ele é o que a gente chama de verba propter laborem. O que isso quer dizer, né? Traduzindo um pouco. Significa que ele é pago por causa do trabalho. Especificamente pelo trabalho feito em condições mais desgastantes, que nesse caso é o horário noturno, né? Ali entre 22 e 5 da manhã. Entendi. A ideia é essa, é compensar o servidor pelo esforço a mais, pelo desgaste físico, mental e até social, né, de trabalhar no horário que fisiologicamente a gente deveria estar descansando. Agora, se o servidor está de férias, ou de licença médica, ou qualquer outro afastamento que a lei prevê, bom, ele simplesmente não está passando por essa condição especial de trabalho noturno. Então, cessa o motivo do pagamento, né? Entendi a lógica do propter laborem, faz sentido. Mas essa interpretação não cria uma certa tensão? Porque o próprio Estatuto do Servidor, lá no artigo 102, considera vários desses afastamentos como de efetivo exercício para outras coisas, tipo contagem de tempo de serviço. Como é que o STJ lidou com esse ponto específico? Ótima pergunta. O STJ ponderou exatamente isso. E a conclusão foi que uma coisa, não se confunde com a outra. O fato de um afastamento ser considerado efetivo exercício para aposentadoria, para progressão na carreira, enfim, isso não muda magicamente a natureza do adicional noturno. Ele continua sendo uma compensação pela efetiva prestação do serviço em horário noturno. Ponto. Se essa prestação não está acontecendo, o adicional não é devido. Simples assim. Condição efetivo exercício é um status jurídico mais geral, sabe? Enquanto o adicional está ligado a uma circunstância bem específica, bem enfática: trabalhar à noite. O STJ reforçou que essa verba não se incorpora à remuneração. Ela só é paga enquanto o trabalho noturno durar. E essa tese foi consolidada, numa série de recursos especiais, RESP 1956088-RN e vários outros listados no informativo. Isso mostra o tanto de processo que essa definição impacta, né? Claríssimo. Então, o que manda mesmo é a presença concreta da condição especial de trabalho, não o status jurídico do vínculo durante o afastamento. Ok. Seguindo adiante. E falando em regras com propósitos bem definidos, né? Vamos para o tema 1308. Agora a discussão muda. É sobre contratação temporária de professores substitutos no Serviço Público Federal. Tinha aquela regra, a tal quarentena de 24 meses, sabe? Que está na Lei 8745/93. Ela impede uma nova contratação temporária logo depois que a outra acabou. A dúvida era:
essa barreira vale mesmo se a nova contratação for para outra instituição federal de ensino? Pois é. E a primeira sessão do STJ entendeu que não. Essa restrição dos 24 meses não se aplica se as instituições forem diferentes. O propósito dessa quarentena, lá no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8745, é muito específico. É para evitar que a contratação temporária, que deveria ser algo super excepcional, né, para atender necessidade transitória, como diz a Constituição, lá no artigo 37, inciso I, para evitar que ela vire um jeitinho de manter um vínculo precário, contínuo, com a mesma entidade pública. Seria um jeito de driblar a exigência do concurso público. Ah, entendi. A preocupação é com a perpetuação no mesmo lugar. Exatamente. E o que chama a atenção aqui é a técnica que o STJ usou, o distinguishing, a diferenciação. O tribunal fez questão de separar essa situação daquela que o STF analisou no tema 403 da repercussão geral. Lá no Supremo, a discussão era sobre recontratações sucessivas pela mesma Universidade Federal. Nesse cenário, aí sim o STF validou a restrição, para impedir essa perpetuação do vínculo com a mesma entidade. Isso é bem interessante mesmo. Mostra que a análise sobre a possível burla à regra do concurso é bem contextual, né? Focada na relação com a mesma instituição. Faz todo sentido. E quais foram os casos que o STJ usou para fixar essa tese? Isso. A análise foca no risco concreto de perpetuação no mesmo órgão. Nos casos que o STJ julgou, como os RESPs 213664-AOL e 214105-RN, a situação era outra, diferente da do STF. Tinha um professor que acabou um contrato temporário com a UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, e aí, antes dos 24 meses, passou numa outra seleção para o IFAL, o Instituto Federal de Alagoas. Ah, instituições diferentes. Exato. Como a UFAL e o IFAL são instituições distintas, cada uma com sua autonomia administrativa, orçamentária, o STJ concluiu que não tinha aquele risco de criar um vínculo permanente disfarçado com a mesma instituição. Então, a vedação dos 24 meses não se aplica, nesse caso. A moralidade, a regra do concurso, tudo preservado, porque não há continuidade na mesma entidade. Entendido. A interpretação ficou bem ligada à finalidade da norma mesmo, para evitar a fraude. Ok. Agora, saindo um pouco da gestão de pessoas e entrando nas finanças públicas. O tema 1326. Esse tratou da prescrição nas ações de cobrança da complementação do Fundef e Fundeb, aquela verba que a União deve repassar para estados e municípios, né? O ponto central era definir como contar o prazo de 5 anos. A prescrição corre anualmente ou é mês a mês? A primeira sessão bateu o martelo. A contagem é mensal. Primeiro ficou claro que o prazo para buscar essas diferenças no repasse do valor mínimo anual por aluno, o VMA, é de 5 anos mesmo. Aplica-se o decreto 20.910/32, que é a regra geral para dívidas da Fazenda Pública. Certo. Mas o ponto-chave foi reconhecer que os repasses da União pro fundo, e aí incluindo as complementações quando são devidas, acontecem todo mês. Essa periodicidade, né? Mensal. Isso. Caracteriza a relação jurídica como de trato sucessivo. Trato sucessivo? E o que isso significa na prática para o cálculo da prescrição? Significa que a obrigação da União e a possível lesão ao direito de Estado ou município, caso o repasse seja menor que o devido, se renova a cada mês. Em relações assim de trato sucessivo, a prescrição não atinge o que a gente chama de fundo de direito, ou seja, o direito à complementação em si ele não some de uma vez só. O que prescreve são as parcelas, as prestações mensais que venceram há mais de 5 anos, contando para trás da data que a ação foi proposta, né? Ah, entendi. É a aplicação daquele princípio da actionata. A pretensão de cobrar nasce e aí o prazo começa a correr a cada mês que o repasse foi insuficiente. As próprias leis do Fundef e do Fundeb, a Lei 9.424/96, a 11.494/2007, a 14.113/2020, todas confirmam essa sistemática de repasses mensais. Nossa, isso é uma notícia importante para municípios e estados, hein? Mesmo que demorem um pouco para entrar com a ação,
Eles não perdem o direito todo à complementação. Perdem só as parcelas mensais mais antigas, as que ficaram fora dos últimos 5 anos. Isso preserva bastante o direito desses entes, né? Em quais recursos essa tese foi definida? Exatamente. É um alívio para muito gestor público, com certeza. A tese foi firmada nos julgamentos dos RESPs 2.154.735 AM e 2.154.746 PI. A prescrição corre, sim, mas ela vai fatiando o direito mês a mês, não corta pela raiz de uma vez. Entendido, muito claro. Agora mudando um pouco o foco, mas ainda na esfera municipal. Vamos para a infraestrutura e para uma questão processual bem relevante. É o tema 1346. Esse aqui é crucial para quem trabalha com aquelas disputas sobre a transferência da responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, sabe? Os tais ativos registrados como AES, Ativo Imobilizado em Serviço, que saem das distribuidoras de energia e vão para os municípios. A grande pergunta era: cabe recurso especial para o STJ se toda briga jurídica se baseia em resoluções normativas da ANEEL? E a resposta da primeira sessão foi um não bem redondo. O fundamento é constitucional e bem direto, na verdade. O artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, que define quando o STJ julga recurso especial, é taxativo. Ele serve para questionar decisão judicial que contrariou o tratado ou lei federal, ou que negou vigência a eles. Certo, a base tem que ser lei federal. Isso. E a disputa sobre quem cuida dos postes, das luminárias, reatores, enfim, da iluminação pública, e como é feita essa transferência dos ativos do ICE, das distribuidoras para os municípios. Isso tudo é regulado, na essência, por normas da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Aí se destacam a Resolução Normativa 414 de 2010 e as que vieram depois, né? A 479 de 2012, a 959 de 2021. É uma linha formal importante essa da lei federal. Mas assim, se essas resoluções da ANEEL criam obrigações tão concretas, definem responsabilidades que geram um monte de custo, um monte de processo para os municípios, qual o caminho recursal que sobra para as partes? Já que a porta do recurso especial para o STJ está fechada nesse ponto específico. Pois é, essa é a consequência prática, né? Se a discussão ficar só na interpretação do alcance, da aplicação dessas resoluções da ANEEL, o debate tende a acabar nas instâncias ordinárias, ou seja, nos tribunais de justiça, os TJs, ou nos TRFs, os tribunais regionais federais, dependendo de quem está no processo. O STJ deixou bem claro: resolução de agência reguladora, por mais força normativa que tenha no dia a dia, não é a mesma coisa que lei federal para fim de cabimento do recurso especial. Formalmente, são atos normativos secundários. Eles regulamentam a lei, mas não são a lei em si. Entendi. A parte teria que conseguir ligar a discussão a uma violação direta de uma lei federal que trate do tema. E segundo o STJ, isso não aconteceu nos casos analisados, como os RESPs 2.174.051 SP e 2.174.052 SP. Até mencionaram a Lei 9.074/95, mas a Corte achou a menção genérica demais. Compreendido. A natureza do ato normativo é a chave aqui. Bom, e para a gente fechar esse primeiro bloco de temas repetitivos, vamos mergulhar no direito tributário e com um pezinho no direito do trabalho também. É o tema 1342. A questão aqui era bem direta ao ponto. A remuneração que é paga por jovem no contrato de aprendizagem, ela entra na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e do adicional para o GIL-RAT e das contribuições para terceiros, tipo o Sistema S e INCRA. Sim. A primeira sessão confirmou que essa remuneração integra a base de cálculo para todas essas contribuições. O argumento central está na própria natureza jurídica do contrato de aprendizagem, lá no artigo 428 da CLT. A lei classifica ele expressamente como um contrato de trabalho especial. Isso, assim, não deixa muita dúvida sobre o caráter empregatício dele. Se é contrato de trabalho, o aprendiz é considerado empregado para todos os fins legais.
inclusive previdenciários. Faz sentido. E como empregado, ele é um segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Não tem como fugir disso. Aí, quanto ao GILHAT, que é aquele grau de incidência de incapacidade laborativa por riscos ambientais do trabalho, ele incide sobre a mesma base da contribuição patronal principal. Qual é essa base? A remuneração paga aos segurados empregados. Está lá no artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212/91. Então, a lógica é simples. Se a remuneração do aprendiz compõe a base da contribuição principal, também compõe a base do GILHAT. E o mesmo raciocínio vale para as contribuições para fiscais para terceiros, que, em regra, seguem a mesma base de cálculo. Mas e aqueles argumentos que a gente ouviu por aí sobre o aprendiz, por ser muitas vezes menor de idade, talvez poder ser considerado segurado facultativo, ou então a questão de existir alguma isenção específica, talvez ligada a leis mais antigas sobre trabalho de menor? Como ficou isso? Ótimo ponto. O STJ enfrentou esses argumentos de frente. Sobre a tese do segurado facultativo, que se baseava nos artigos 14 da Lei 8.212 e 13 da Lei 8.213, a Corte esclareceu. Esses artigos, eles definem a idade mínima para alguém poder se inscrever facultativamente na Previdência, caso não tenha outra atividade que o torne segurado obrigatório. Eles não impedem que um menor de idade seja segurado obrigatório na condição de empregado, que é exatamente o caso do aprendiz. A condição de empregado prevalece, torna a filiação compulsória, não tem escolha. Entendi. E a isenção? Sobre a isenção, mencionaram um decreto-lei antigo, 231886, que previa isenção para a figura do menor assistido. Só que o STJ reiterou a jurisprudência, essa figura do menor assistido, que aliás nem foi regulamentada direito na época, não se confunde com o aprendiz da CLT e da legislação mais nova. Então, resumindo, não tem isenção aplicável. A regra geral de incidência das contribuições sobre a folha de salários vale sim para a remuneração do aprendiz. Isso ficou decidido nos RESPs 2191.479 SP e 2191.694 SP. Perfeito. Então, a mensagem é clara. Contrato de aprendizagem é contrato de trabalho, sim, gera vínculo empregatício, e a remuneração que o aprendiz recebe sofre a incidência de toda a carga tributária previdenciária patronal, sem isenção específica, ponto final. Bom, e com isso a gente fecha a análise deste primeiro bloco de julgados do informativo 858 do STJ. Ufa! Passamos por temas de direito administrativo, processual, tributário, do trabalho. Vimos a questão do adicional noturno nos afastamentos, que não incide, a não aplicação da quarentena de 24 meses entre instituições diferentes para professores substitutos, a contagem mensal da prescrição para o Fundeb, o não cabimento de RESPs sobre resoluções da ANEEL em iluminação pública. E, por último, a incidência total de contribuições sobre a remuneração do aprendiz. Deu para perceber como a interpretação cuidadosa da finalidade da norma, e da natureza jurídica dos institutos foi chave em todas essas decisões? Fica até uma reflexão como essa busca pela precisão na aplicação da lei impacta o dia a dia da advocacia e também da gestão pública, Tem muito mais para a gente explorar nesse informativo. Agradecemos demais a quem esteve conosco nessa análise aqui no Juris 360 Lab. A gente se encontra no próximo bloco para continuar esse mergulho na jurisprudência do STJ. Até lá. Olá, bem-vindos de volta, pessoal. Vamos começar mais um bloco aqui, dando sequência à nossa análise do informativo 858 da STJ. Neste bloco, a gente separou mais 5 julgados bem importantes, sabe? Vamos passar por direito imobiliário, penal, de família, sempre tentando entender o raciocínio do tribunal, Para começar, temos o tema 1099. Esse veio lá do Ceará, no RESP 1897867. A questão é super prática, Nil. Qual o prazo que quem comprou imóvel na planta tem para pedir de volta a comissão de corretagem, se o contrato acabou porque a construtora atrasou a entrega? Acontece muito, infelizmente. Exato.
A pergunta é essa mesmo: quanto tempo o comprador tem para ir atrás da incorporadora, da construtora, e pedir essa comissão de volta, se foi ela quem deu causa ao fim do contrato por atraso? E a resposta do STJ, que veio em repetitivo, ou seja, vale para todo mundo, foi: o prazo é de 10 anos. Decenal. 10 anos. 10 anos. A base é a regra geral lá do Código Civil, artigo 205. E o ponto-chave para entender isso, sabe, é que o STJ diferenciou esse caso de um outro tema antigo, o 938. Ah, lembra desse? Pois é. Naquele, a discussão era se a cobrança da comissão e da taxa SAT era válida, se era abusiva. Aí aplicaram 3 anos, pensando em reparação civil ou enriquecimento sem causa. Mas aqui, no 1099, o raciocínio foi outro. Como a devolução da comissão vem direto do descumprimento do contrato pela construtora, tipo, ela não entregou no prazo, existe uma causa jurídica clara para devolver o dinheiro, o contrato que foi rompido por culpa dela. Certo. Então não é enriquecimento sem causa, tem uma causa, que é o contrato descumprido. E isso afasta o prazo de 3 anos e puxa a regra geral de 10 anos. Mostra uma valorização da responsabilidade contratual mesmo, sabe? Entendi. A origem da obrigação, um contrato que não foi cumprido, é que manda no prazo maior. Mas, e quando começa a contar esses 10 anos? Isso é crucial, né? É a da assinatura, do dia que paguei a comissão. Ótima pergunta. É fundamental isso. O STJ disse que não começa nem quando assina, nem quando paga. O prazo só começa a correr do momento em que o comprador fica sabendo, assim, sem dúvida nenhuma, da recusa da incorporadora em devolver tudo que ele pagou, incluindo a comissão. Recusa. Tipo, a construtora diz, não vou te devolver. Exatamente. É nesse momento que o direito do comprador é violado que nasce a pretensão dele ir para a justiça. É o princípio da actio natia, né? Tá lá no artigo 189 do Código Civil. Nossa, isso é bem importante mesmo. Quer dizer que a pessoa pode até tentar negociar um tempo depois do atraso, e só quando a construtora bate o pé e diz não, devolvo tudo, é que o relógio dos 10 anos começa a contar para ele buscar a comissão na justiça. Dá uma segurança, né? Exatamente, dá uma margem. E só um detalhe final desse julgado, ele fala da responsabilidade da incorporadora, da construtora. A questão de se o corretor também tem que devolver é outro tema, o 1173, que ainda tá para ser julgado. São coisas diferentes. Entendido. Bom, saindo do civil e indo para o penal. Tema 1333, esse veio de Minas Gerais. A briga aqui é sobre Lei Maria da Penha e contravenção penal. A pergunta é, aquela agravante do Código Penal, sabe? Artigo 61, inciso 2º, a linha F, que aumenta a pena se o crime foi com violência doméstica contra a mulher, ela vale também para as contravenções, que são infrações mais leves. Parece óbvio, mas... Pois é, parece, mas teve discussão. Mas a terceira sessão do STJ pacificou. A regra geral definida nesse tema 1333 é que sim, essa agravante do Código Penal vale para as contravenções feitas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O raciocínio é que as regras gerais do Código Penal se aplicam à lei das contravenções penais, porque a LCP não fala nada diferente, né? E também está alinhado com os tratados internacionais, tipo a Convenção de Belém do Pará, que manda o Estado punir direito à violência de gênero. Ok, então a regra é aplicar. Mas sempre tem um mas no direito, né? Parece que pintou uma exceção com uma lei nova. Isso não complica as coisas na hora de aplicar? Exatamente. Tem uma exceção importante que veio com a Lei 14.994, agora de 2024. Essa lei mudou especificamente a contravenção de vias de fato, o artigo 21 da LCP. Ela colocou lá um parágrafo 2º que triplica a pena das vias de fato se for contra a mulher por razões de gênero. Triplica, nossa. Sim, e como agora a própria LCP tem uma regra específica e bem mais dura para essa situação, aplicar também a agravante geral do Código Penal seria bis in idem. Punir 2 vezes pela mesma coisa, entende? Pela violência de gênero no contexto doméstico. Aí entra aquele princípio da especialidade, a lei nova e específica que triplica a pena na LCP para vez de fato contra a mulher, afasta a regra geral antiga, a agravante do Código Penal, para não ter essa punição dupla. Certo. Então, para vias de fato contra a mulher por questão de gênero, não aplica mais a agravante do 61 e IF.
mas sim o aumento triplo do artigo 21, segundo da LCP. Para as outras contravenções nesse contexto, tipo perturbação da tranquilidade, aí a agravante geral do Código Penal continua valendo. Entendi. Então, resumindo, a agravante de violência doméstica do CP vale para contravenções para reforçar a punição. Mas no caso específico das vias de fato contra a mulher, como a lei nova já triplicou a pena, essa agravante geral sai de cena para não punir em dobro. Um detalhe técnico, mas que muda a pena final, né? Com certeza. Seguindo no penal, vamos para o tema 1262. Esse veio do Paraná. É sobre dosimetria da pena no tráfico. Sempre delicado. A pergunta aqui é, se a quantidade de droga for mínima, tipo ínfima mesmo, o juiz pode aumentar a pena base, aquela primeira pena, só porque a droga é considerada muito nociva, tipo crack ou cocaína? Exatamente isso. O artigo 42 da Lei de Drogas fala que a natureza e a quantidade da droga são super importantes para definir a pena, mais até que as circunstâncias normais do Código Penal. Só que o STJ, nesse tema 1262, firmou a tese de que é desproporcional aumentar a pena base só por causa da natureza da droga, se a quantidade encontrada for ínfima. Ah, interessante. Desproporcional. A lógica é a proporcionalidade. Uma quantidade muito pequena, mesmo de uma droga pesada, não aumenta tanto assim a gravidade real do ato, sabe? Não justifica aumentar a pena logo de cara, para além do mínimo que a lei já prevê para o tráfico, que já considera a gravidade da coisa. Olhar só para a natureza da droga, tipo, é cocaína, e ignorar que era uma quantidade insignificante, levaria uma pena exagerada para o dano real causado ou para o risco concreto daquela quantidade mínima. O potencial de fazer mal daquela quantidade pequena é reduzido, né? Faz todo sentido. A pena tem que refletir o tamanho do problema criado pelo ato. Punir mais na base alguém com um farelinho de crack do que alguém com uma quantidade maior de maconha, por exemplo, poderia ser estranho se não olhar para os dois lados. Natureza e quantidade, de forma equilibrada. Essa tese breca um pouco o automatismo, né? Exato, busca um equilíbrio maior na análise do caso concreto. Mudando de novo, voltando para o cível, agora condomínio. O RESP 1.910.280, também do Paraná. Esse aqui pega muita gente. Quem paga o condomínio quando o OP foi vendido com promessa de compra e venda? O comprador já está morando lá, tem a posse, mas o registro ainda está no nome do vendedor. Quem o condomínio cobra? Essa decisão aplicou o que já estava consolidado no tema 886 do STJ. Dívida de condomínio é propter rem, né? Ela gruda no imóvel. Com base nisso, o STJ reafirmou: existe legitimidade passiva concorrente. Concorrente. O que significa isso na prática? Significa que o condomínio pode escolher processar tanto o vendedor, que ainda está lá na matrícula como dono, quanto o comprador que já está com a posse do imóvel, ou até os dois juntos, pelas dívidas que venceram depois que o comprador entrou no imóvel. E um ponto que essa decisão deixou muito claro, e talvez surpreenda, essa responsabilidade dos dois vale mesmo que o condomínio não tenha sido avisado formalmente sobre a venda e quem está morando lá. Nossa, mesmo sem o síndico saber oficialmente? Exato. A simples existência da promessa de compra e venda, junto com a posse efetiva do comprador, já abre essa porta para o condomínio poder cobrar de qualquer um deles ou dos dois. Para quem está administrando o condomínio, isso dá mais garantia de receber, né? É forte isso. Então, mesmo sem aviso formal, se o comprador está lá, o vendedor que ainda está no registro pode ser cobrado por dívida que surgiu depois que ele entregou as chaves, e o condomínio pode mirar em quem parecer mais fácil de pagar. Exatamente essa é a ideia da legitimidade concorrente. Mas tem um porém. O julgado trouxe uma ressalva processual importante para proteger um pouco o vendedor que não participou do processo desde o começo. Se o condomínio processar só o comprador, ganhar a ação e na hora de executar, de cobrar de fato, a regra é: só o próprio imóvel que gerou a dívida pode ser penhorado. Se o vendedor, o dono no registro, não foi parte lá na fase inicial, na ação de conhecimento. Ah, entendi. Os outros bens do vendedor ficam protegidos naquele processo específico, e ele ainda pode se defender na fase de execução ou até entrar com outra ação. Certo. A dívida persegue o imóvel.
O condomínio pode cobrar de ambos, mas se o vendedor não foi chamado para se defender no começo, a cobrança nos bens dele fica limitada ao próprio imóvel naquela ação. É um jeito de equilibrar as coisas, né? Facilitar para o condomínio, mas dar uma garantia para o vendedor. Exatamente. Para fechar o bloco, um tema bem delicado. Uma decisão da terceira turma que correu em segredo de justiça, mas o princípio jurídico é super relevante. É sobre cobrar aluguel da ex-esposa, vítima de violência doméstica, que ficou no imóvel do casal depois do divórcio. Ela ficou morando lá com a filha menor, justamente porque o ex-marido foi afastado por medida protetiva. Aí a pergunta: ele poderia cobrar dela um aluguel pelo uso exclusivo do bem nessa situação tão específica? Olha, a regra geral do STJ em casos normais de divórcio é que sim, quem fica usando o imóvel como um sozinho tem que pagar uma indenização para o outro, tipo um aluguel, para não ter enriquecimento sem causa. Porém, nesse caso, a terceira turma viu que o contexto da violência doméstica cria exceções muito importantes a essa regra. E quais foram os argumentos para afastar o aluguel aí? Ser vítima já bastaria. Não foi só isso. A decisão olhou para um conjunto de fatores que, juntos, a afastaram a obrigação. Se a gente conectar com a ideia de proteger a vítima e os filhos, foram 3 pontos-chave. Primeiro, a moradia da filha comum. Se a mulher está no imóvel não só para ela, mas principalmente para garantir onde a filha do casal vai morar, o uso não é só para benefício dela. Garante o direito da criança, o que, no fundo, beneficia os dois pais. Aí não teria o tal enriquecimento sem causa da mãe. Faz sentido. Segundo, a vulnerabilidade e o trabalho de cuidado. O tribunal pensou na maior vulnerabilidade, muitas vezes econômica e social, de quem fica com a guarda e cuida dos filhos no dia a dia. Isso envolve custo, tempo, trabalho não pago. Cobrar aluguel poderia piorar essa situação. E terceiro, que foi decisivo, a violência doméstica e a medida protetiva. Se a mulher só está ali porque uma ordem judicial mandou o agressor sair para protegê-la, obrigar ela a pagar aluguel para ele seria uma contradição, sabe? Iria contra o objetivo da medida protetiva. A ocupação dela não é uma vantagem, é uma necessidade por causa da violência. Nossa. Ou seja, o STJ pensou que cobrar aluguel, nessas condições, vítima de violência, com medida protetiva valendo, morando com filho comum, seria inadequado. Seria até ir contra a própria lógica de proteger a vítima, né? A segurança dela e da criança falou mais alto que a regra de dinheiro pelo uso do imóvel. Uma decisão bem sensível ao contexto. Exatamente. Mostra uma preocupação em não revitimizar, né? E com isso, a gente fecha a análise deste segundo bloco do informativo 858 do STJ. Passamos por temas bem variados e importantes, né? Vimos o prazo de 10 anos para pedir de volta a comissão de corretagem por atraso de obra, contando lá da recusa da construtora, a aplicação da agravante de violência doméstica para contravenções, mas com aquela exceção para as vias de fato por causa da lei nova, a impossibilidade de subir a pena base no tráfico só pela natureza da droga se a quantidade for mínima, a responsabilidade concorrente de vendedor e comprador pela dívida de condomínio depois da posse, e essa última super importante sobre não cobrar aluguel da vítima de violência doméstica que fica no lar comum com os filhos por causa de medida protetiva. As decisões de hoje mostram bem como interpretar a lei, seja civil ou penal, exige olhar além do texto frio, né? Precisa ver o contexto, os princípios gerais e, às vezes, a situação de vulnerabilidade das pessoas envolvidas. Vimos a importância da causa de pedir lá na prescrição, os limites para aplicar agravantes para não punir 2 vezes, a busca da proporção na pena do tráfico e como regras de patrimônio podem ser ajustadas em situações de violência. Fica a reflexão, né? Como que o sistema de justiça pode continuar afinando essa sintonia entre aplicar a regra de forma consistente e, ao mesmo tempo, ter sensibilidade para as particularidades de cada caso para entregar uma justiça que não seja só legal no papel, mas realmente justa na prática? Excelente reflexão para a gente terminar. Foi mais um mergulho detalhado aqui baseado nas fontes que a gente recebeu. Nos vemos no próximo bloco. Curtiu? Deixe seu like e se inscreve aí no canal. Olá, seguimos aqui com a nossa análise do informativo 858 do STJ. E como a gente já falou, ele é bem extenso, né? Então vamos continuar em blocos.
Isso, a ideia é ir dissecando ponto a ponto. Hoje a gente pega mais 5 julgados. Vamos ver o que eles trazem de importante para quem está acompanhando, né? Exatamente, continuar desvendando aí as decisões do STJ que sempre tocam em pontos bem diversos do direito. E olha, os temas de hoje são interessantes. A gente começa com o direito de família. Dá para partilhar crédito previdenciário pago depois do divórcio? Uma questão bem prática, né? Que afeta muita gente. Depois um caso super delicado. Destituição do poder familiar, adoção, multiparentalidade. Tudo num contexto de violência, bem pesado. São situações que exigem um olhar muito sensível da justiça. Aí a gente vai para a execução penal. Pena de multa. Se o valor for baixo, o MP pode deixar de cobrar? Ou não? Uma discussão sobre a efetividade da sanção penal versus o custo, né? Também vamos ver o que pode ou não ser dito sobre a vida do réu lá no tribunal do júri. Aquela questão dos antecedentes. Ah, sim. O famoso artigo 478 do CPP e suas interpretações. E para fechar o bloco, um tema que, olha, deu uma virada na jurisprudência. O NPP, Acordo de Não Persecução Penal. Cabe na Justiça Militar? Esse aí teve mudança recente, importante acompanhar. Bom, bastante coisa, né? Vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro tema, partilha de bens, crédito previdenciário. Vamos lá. Esse caso é julgado pela terceira turma, tem segredo de justiça. A questão central é essa. Um crédito de aposentadoria, sabe, pública. O direito surgiu durante o casamento, mas o dinheiro mesmo só caiu na conta depois da separação. Entra na partilha? E tem um detalhe processual aí que complica um pouco, né? Exato. A prova desse crédito, que era a sentença lá da Previdência, só foi juntada no processo de divórcio depois que o ex-marido já tinha apresentado a defesa dele, a contestação. Isso muda tudo. Ou não. Bom, para a gente entender a decisão, é importante pensar no patrimônio comum como uma universalidade, né? Um conjunto de coisas. Certo. Nesse caso específico, o tribunal lá na origem, antes do STJ, tinha negado a partilha. Negou. Por quê? Justamente por causa dessa questão do momento da juntada do documento. Acharam que foi tarde demais, sabe? Depois da contestação. Precluso, como se diz. Entendi. Então, vamos aos fatos. A ex-esposa conseguiu a sentença que deu a aposentadoria especial para o ex-marido, e essa sentença mandava pagar uns atrasados. E uma parte grande desses atrasados era da época do casamento. Ela juntou isso no processo de divórcio logo depois da audiência de instrução. Aí o ex-marido disse, opa, agora não vale mais incluir isso na partilha. Aí entra a discussão do artigo 435 do CPC, né? Sobre juntar documento depois da hora. O STJ tem uma posição já bem firme sobre isso. E qual é? Admite juntar depois, sim, mas tem regras, claro. Não é qualquer documento nem a qualquer hora. Quais regras? Primeiro, não pode ser aquele documento essencial que você precisava ter desde o começo para entrar com a ação. Segundo, não pode ter má-fé. Tipo, esconder o documento para usar depois e pegar o outro de surpresa. Ok. E terceiro, que é crucial, tem que dar chance para o outro lado falar sobre o documento novo. Garantir o contraditório, né? O STJ busca um equilíbrio aí. Verdade dos fatos versus lealdade no processo. Faz sentido. E como isso se liga com o direito em si, com a partilha da aposentadoria? O STJ já tinha falado sobre isso antes? Já sim. E esse é o ponto-chave da história toda. Tem um precedente importante, o RESP 1.651.292, também da terceira turma. E o que ele dizia? Basicamente que benefício previdenciário público tem que ser tratado de forma parecida com verba trabalhista, salário atrasado, FGTS. Ah, entendi. Se o direito àquele valor foi adquirido durante o casamento, tem que partilhar, mesmo que o pagamento só aconteça depois da separação. A lógica é: esse dinheiro é fruto do esforço, do trabalho, da contribuição de um dos dois durante a vida em comum. Então, faz parte do patrimônio do casal. Mesmo sendo aposentadoria? Mesmo sendo. O julgado até fala que não partilhar isso seria uma injustificável distorção. Porque veio do esforço comum, né? Indireto que seja. Então, nesse caso que a gente está vendo,
O STJ decidiu o quê? Partilha ou não partilha? Decidiu que partilha, sim. Considerou que o direito ao benefício nasceu lá atrás, durante o casamento. A ação na Justiça Previdenciária foi naquela época, o período dos atrasados era daquele tempo, então integra o patrimônio comum. E a questão do documento juntado tarde? O STJ entendeu que as condições do artigo 435 estavam ok. A sentença da aposentadoria não era essencial para entrar com o divórcio em si, né? Não pareceu ter má-fé da ex-esposa, e o ex-marido teve a chance de falar sobre o documento. Ou seja, a regra processual não podia impedir a justiça na partilha. Exatamente. Não podia ser um obstáculo para dividir o que era dos dois. Reforçou essa ideia de que os frutos do trabalho ou da previdência que substitui o trabalho durante o casamento são comunicáveis. Devem ser divididos. Entendido. Bom, vamos seguir então. O segundo caso. Nossa, esse é daqueles que tocam fundo. Também em segredo de justiça, julgado pela 4ª turma, é uma ação pedindo duas coisas: tirar o poder familiar da mãe biológica e, ao mesmo tempo, dar a adoção da criança para os pais que a criaram, os socioafetivos. E o contexto é muito pesado, né? Pesadíssimo. A mãe biológica engravidou com 14 anos. Foi vítima de violência sexual pelo padrasto. Assim que a criança nasceu, foi entregue para adoção. E já vive com essa família substituta há uns 10 anos. Tem laços super fortes ali. 3 anos. É uma vida inteira para a criança. Sim, e o processo de adoção foi iniciado direitinho pelo poder público. Aí a pergunta para o STJ foi: nesse cenário, o certo é tirar o poder familiar da mãe biológica e dar a adoção só para os pais socioafetivos, ou cabe reconhecer a multiparentalidade, manter os dois vínculos? Olha, é uma situação que exige muita ponderação. Para tirar o poder familiar, a gente tem que olhar o artigo 1638 do Código Civil, né? As hipóteses são bem específicas: castigo imoderado, abandono, ato contra a moral. E a situação dessa mãe se encaixa nisso. É muito difícil dizer que sim, tecnicamente. Pensa bem. Ela foi vítima de um crime horrível, engravidou adolescente, provavelmente sem apoio nenhum do Estado, da família. Com 14 anos, ela tinha condição de decidir, de consentir com a entrega da filha para adoção? Complicado. Não foi um abandono porque ela quis, entende? Não foi um descumprimento voluntário dos deveres de mãe. Ela também foi uma vítima nessa história toda. Por outro lado, tem a criança. 10 anos com a família adotiva. Toda a referência dela, o afeto, tá ali. Exato. Os pais socioafetivos devem ter argumentado isso, né? A necessidade de estabilidade para a criança, o risco de manter um vínculo biológico que, na prática, é distante da vida dela. Com certeza. É o argumento da segurança emocional, do pertencimento. E aí, qual foi a saída que o STJ encontrou? A multiparentalidade. Ah, interessante. Quer dizer, Decidiram não tirar o poder familiar da mãe biológica, reconheceram a história dela, a falta de culpa no sentido legal, mas, ao mesmo tempo, mantiveram todo o vínculo com os pais socioafetivos. Eles continuam com a guarda, criando a menina no dia a dia, e a mãe biológica? garantiram um direito de visita dela filha, Uma solução que tenta abraçar toda a complexidade, né? Preservar todos os laços possíveis. exatamente. A bússola, segundo o STJ, foi o melhor interesse da criança. E se basearam naquela tese do STF sobre multiparentalidade, do RE 898-060. Não impede reconhecer também o biológico. Isso. É uma tentativa de dar uma resposta jurídica que reconheça como as relações humanas são, né? Complexas. Sem dúvida. Agora, é uma solução que, embora busque o melhor para a criança e reconheça os afetos, na prática deve trazer desafios, né? Como coordenar esses papéis todos no dia a dia? Imagino que sim. As instâncias inferiores vão ter que acompanhar isso de perto, mas foi a solução encontrada para esse caso específico. Uma decisão marcante. Mudando completamente de assunto agora. Execução penal. RESP 2189-020, lá de São Paulo, 5ª turma. A questão aqui parece técnica, mas tem um impacto prático grande. Vamos ver. Se o Ministério Público entra com a execução da pena de multa, lá na vara de execuções penais, essa execução pode ser simplesmente arquivada porque o valor da multa é considerado baixo. Baixo tipo, quanto? Por exemplo,
menor que um limite que uma lei estadual usa para a Fazenda Pública desistir de cobrar dívida fiscal, ou menor que o custo do próprio processo para o Estado. Isso pode ser motivo para extinguir a execução da multa penal. Para responder isso, a gente tem que voltar lá na ADI 3150 que o STF julgou. Lembra? Lembro. Definiu a natureza da pena de multa. Exato. Mesmo depois daquela lei que falou que era dívida de valor, o STF disse: continua sendo sanção criminal. A natureza dela é penal. Isso é fundamental. Certo. E quem executa? O STF também definiu a ordem. Prioridade é do Ministério Público. Onde? No juízo da execução penal, seguindo o rito da LEP, a Lei de Execução Penal. E a Fazenda Pública? Só entra em campo de forma subsidiária se o MP for intimado para executar e ficar parado por 90 dias. Aí sim a Fazenda pode pegar, inscrever em dívida ativa e cobrar como se fosse um imposto atrasado lá na execução fiscal. Mas a prioridade é do MP na execução penal. E nesse caso que chegou nesse TJ, o MP de São Paulo fez a parte dele. Entrou com a execução penal da multa. Certo. Só que o juiz mandou arquivar. Diz que o valor era muito baixo, menos de 1.200 UFESPs, que é uma unidade fiscal lá de São Paulo. Um valor que a lei estadual diz que a Fazenda de SP pode deixar para lá na cobrança fiscal. Isso. E o juiz também falou que o custo do processo seria maior que o valor da multa. E o que a quinta turma do STJ disse? Disse que não pode extinguir por esses motivos. Não quando é o MP executando na vara de execução penal. E a justificativa? Bem direta. Isso é execução penal, não é cobrança fiscal comum. O objetivo principal não é só arrecadar dinheiro para o cofre público. Qual é o objetivo, então? É cumprir a finalidade da pena, que inclui prevenir novos crimes, reafirmar que a lei vale. A natureza é punitiva, sancionatória. Não é só cobrar uma dívida. Então, para a execução penal da multa feita pelo MP, o valor ser baixo ou o custo ser alto não importa. Exato. Pelo menos não como motivo para simplesmente extinguir e deixar por isso mesmo. A execução tem que seguir para garantir que a sanção penal seja efetiva. É uma forma de dizer que mesmo as penas pequenas em dinheiro têm seu papel e não podem ser ignoradas só por critério financeiro. Interessante. Reforça o caráter penal da multa. Sem dúvida. Agora vamos voltar para o processo penal e ir para um palco sempre intenso, o Tribunal do Júri. O Aresp 2944-944 de Goiás, sexta turma. A discussão é sobre o que pode e o que não pode ser dito pelas partes lá na hora dos debates, em plenário. A dúvida é: a acusação ou a defesa podem mencionar documentos sobre a vida passada do acusado? Tipo, certidão de antecedentes, condenações antigas. Falar disso viola o artigo 478 do Código de Processo Penal? Ah, o 478. Ele realmente bota uns limites no que pode ser dito no júri, né? Para evitar que os jurados sejam influenciados de forma indevida. Mas o ponto crucial é entender o que ele proíbe de verdade. E o que é? Ele proíbe que as partes falem da decisão de pronúncia, aquela que mandou o réu a júri, das decisões que vieram depois confirmando a acusação ou do uso de algemas na sessão. Mas tem um detalhe importante: proíbe se isso for feito como argumento de autoridade. Argumento de autoridade, como assim? Quer dizer, usar essas decisões do processo ou o fato de estar algemado como se isso fosse uma prova, um sinal de que o réu é culpado. Tentar convencer os jurados por esse caminho indireto, sabe? Ah, ele foi pronunciado, então deve ser culpado. Isso não pode. E o STJ entende que essa lista do 478 é taxativa. Taxativa significa que é só aquilo que está escrito ali e pronto. Não pode ampliar. Exatamente. Se não está na lista, não está proibido pelo 478. E tem também aquela regra do 479, né? De ter que juntar os documentos que vão ser usados no plenário com antecedência, 3 dias úteis antes. Perfeito. Isso é para garantir que o outro lado saiba o que vai ser mostrado e possa se preparar. É o contraditório. Então, juntando tudo isso, qual foi a conclusão da sexta turma nesse caso? Pode ou não pode falar dos antecedentes? A conclusão foi: pode sim fazer referência a documentos sobre a vida pregressa, como os antecedentes, desde que, claro, esses documentos tenham sido juntados no processo, no prazo certo, lá do artigo 479. E por que pode? Porque a simples menção aos antecedentes não está naquela lista taxativa do artigo 478.
Não é uma das coisas proibidas ali. Mas deve ter um jeito certo de fazer isso, né? Não pode ser de qualquer forma. Com certeza. E aí vem o cuidado que o STJ sempre ressalta. Uma coisa é você mencionar o fato. Olha, consta aqui nos autos essa certidão de antecedente. Outra coisa totalmente diferente e proibida é usar esse antecedente como argumento de autoridade para dizer que ele é culpado neste crime que está sendo julgado. Tipo dizer, ele já fez antes, então fez agora também. Exatamente. Isso não pode. Seria usar o passado para influenciar indevidamente o julgamento do fato atual. A linha é fina, sabe, entre informar um dado que está no processo e valorar esse dado de um jeito proibido na frente dos jurados. Entendi. A referência ao documento juntado a tempo, ok, mas sem usar como um carimbo de culpa para o caso em julgamento. Perfeito. A discussão tem que ser sobre as provas do crime em si. Certo. Para fechar o bloco de hoje, o último julgado. HC 988351, de Minas Gerais, também da sexta turma. O assunto é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Aquele do artigo 28A do CPP comum. A pergunta: ele pode ser aplicado nos crimes da justiça militar? Esse tema deu o que falar e aqui é onde fica, como você disse, realmente interessante. Porque houve uma virada de chave no entendimento. Como assim? Qual era o entendimento antes? Antes, o próprio STJ vinha dizendo que não cabia a ANPP na justiça militar. Tinha vários julgados nesse sentido, e eles iam na linha da súmula 18 do STM, o Superior Tribunal Militar, que proíbe o ANPP na Justiça Militar da União. E por que não podia? O argumento principal era que o direito penal e o processo penal militar têm muitas especificidades, princípios próprios como hierarquia, disciplina, e que o ANPP, que é do processo comum, não seria compatível com isso. Mas essa posição mudou. O STJ agora pensa diferente. Exato, mudou. Passou a admitir o ANPP na Justiça Militar. E essa mudança veio na cola de uma decisão do STF, do Supremo. Foi no HC 232-254, lá de Pernambuco. E quais foram os argumentos do STF que o STJ agora adotou? Foram alguns pontos importantes. Primeiro, o STF olhou para o artigo 28A do CPP, que lista quando o ANPP não pode ser aplicado, né? Reincidência, crime com violência ou grave ameaça, violência doméstica. Sim. E o STF notou: crime militar não está nessa lista de proibições. A lei não proibiu expressamente o ANPP para crime militar. Se a lei não proibiu... Não caberia ao juiz ou ao tribunal criar essa proibição. Essa foi a lógica. Segundo ponto, o STF lembrou do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, o CPPM. O que ele diz? Que as regras do CPP comum podem ser usadas na justiça militar quando a lei militar for omissa, sabe? Desde que seja compatível com os princípios militares. O STF entendeu que o ANPP seria um caso desses, de aplicação subsidiária. E a súmula do STM que proibia? O STF considerou que essa súmula, ao proibir o ANPP de forma geral ou abstrata, estava criando uma restrição que não estava na lei, e isso poderia ferir o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Mas e a questão da compatibilidade com os princípios militares, como hierarquia e disciplina? O ANPP, sendo um acordo, não mexe com isso. Esse é o ponto delicado, a tensão que existe. Sem dúvida, há argumentos sobre se um acordo que evita a pena se encaixa bem na rigidez que se espera da disciplina militar. Mas a interpretação que venceu no STF e agora no STJ foi que, como a lei não vedou e existe a regra da aplicação subsidiária, o ANPP é possível. Possível, mas não automático. Exato. Não é que todo crime militar agora vai ter a ANPP. Precisa preencher os requisitos do artigo 28A do CPP comum, pena mínima, confissão, etc. E no caso concreto, tem que se verificar se realmente é compatível com a situação e com os princípios militares aplicáveis àquele crime específico. É uma análise caso a caso. Então, para resumir, o STJ mudou de ideia e agora diz que a ANPP pode sim na justiça militar,
mas tem que ver os requisitos e a compatibilidade em cada situação. Do 58. Foi bastante coisa, né? Foi sim. Recapitulando rápido, falamos da partilha do crédito previdenciário no divórcio, da solução complexa da multiparentalidade num caso de adoção depois de violência, Da execução da pena de multa pelo MP, que não pode ser extinta só pelo valor baixo. vimos os limites do uso de antecedentes lá no júri. E, por fim, essa mudança importante sobre o ANPP na Justiça Militar. Olhando para esses 5 casos juntos, o que salta aos olhos? Olha, o que me parece é esse esforço constante do judiciário para equilibrar, né? Equilibrar regra processual com direito material, lei geral com situação humana específica. Vimos isso na partilha, no caso da adoção, na execução da multa, no júri, no ANPP militar. É sempre uma busca por aplicar a lei de forma justa, em contextos muito diferentes, às vezes bem dramáticos. E fica uma reflexão, talvez. Sim, fica aquela pergunta: como é que o sistema de justiça consegue continuar ajustando a aplicação da lei para que ela seja, ao mesmo tempo, previsível, segura juridicamente, mas também sensível, adequada para cada caso concreto? Seja na família, no crime comum, no militar. Onde que está o ponto ideal entre a regra feita para todos e a justiça que cada situação particular parece pedir? É um desafio constante, né? Com certeza, uma provocação excelente para a gente continuar pensando. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise. Valeu, pessoal! E como a gente avisou, o informativo 858 ainda tem mais. A análise continua. Nos veremos no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje vamos olhar bem de perto o informativo de jurisprudência número 858 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele saiu agorinha, dia 19 de agosto de 2025. E o nosso foco hoje vai ser totalmente nas afetações mais recentes, sabe? Aqueles recursos que o STJ separa para julgar pelo rito dos repetitivos. Exato. São aqueles casos que a primeira sessão seleciona para unificar o entendimento no país todo sobre temas que aparecem muito por aí. A gente vai mergulhar especificamente em 5 temas novinhos que entraram nesse esquema, os temas 1369 até o 1373. Ok, então vamos lá desempacotar isso. Isso aí. E é sempre bom, né, a gente reforçar por que essas afetações importam tanto. Elas são, assim, o começo do caminho para criar os precedentes qualificados, que na prática, né, são decisões que vão guiar todo mundo, os juízes, tribunais, trazem mais segurança jurídica, mais previsibilidade, o que é fundamental. Com certeza. E o impacto é enorme, né? Pensa nos milhares de processos que ficam ali parados esperando essas definições. Pelos temas de hoje, a gente vai ver muito direito tributário e previdenciário na pauta. Perfeito. Então, sem mais enrolação, vamos começar a explorar essas questões. Questões que, olha, logo devem virar teses importantes do STJ. Vamos iniciar pelo tema 1369. Esse é de direito tributário. Os recursos especiais que foram afetados, os famosos RESPs, são o 2.133.933 e o 2025.997, os dois lá do DF. E a pergunta-chave que o tribunal vai ter que responder é a seguinte: a cobrança do ICMS DIFAL, o diferencial de alíquotas do ICMS, né, naquelas vendas interestaduais para um consumidor final que também é contribuinte do imposto. Essa cobrança já estava, digamos, prevista direitinho na Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, antes da Lei Complementar 190 de 2022 começar a valer? Essa é a dúvida. Essa questão, ela vem de uma sequência de mudanças na lei e decisões judiciais, sabe? É meio complexo. Teve a emenda constitucional 87, lá em 2015, que criou essa história do DIFAL, para dividir o ICMS entre o estado que vende e o que compra, nas vendas para o consumidor final. Certo. Aí o Supremo, o STF, analisou a cobrança desse DIFAL, mas para os não contribuintes, e decidiu que precisava de uma lei complementar nova específica para isso. Que foi a 190/2022. Exatamente. Só que aí ficou a dúvida, que é o que o STJ vai resolver agora,
e quando o comprador é contribuinte do ICMS. Para esse caso, será que a Lei Candir, que é de 96, já era suficiente para cobrar o DIFAL que a emenda 87 criou? Ou também precisava esperar a LC 190? Entendi. Foi a raiz da dúvida. Mas assim, qual era o argumento de quem dizia que a Lei Candir já servia para os contribuintes mesmo antes dessa lei nova de 2022? Olha, o argumento principal era que a Lei Candir já tinha uns artigos ali que, poderiam ser interpretados como suficientes para essa situação, sabe? Principalmente porque o comprador, sendo o contribuinte, ele já está dentro do sistema do ICMS. Uhum. Então a ideia era que a exigência de lei nova que o STF falou valia só para novidade mesmo, que era cobrar dos não contribuintes. Para quem já era contribuinte, seria só um jeito novo de calcular o imposto dentro do que já existia. Faz sentido a linha de raciocínio. Pois é, mas a definição da STJ vai ser crucial, né? Se eles disserem que a Lei Candir não bastava, olha, um monte de cobrança que os estados fizeram nesse meio tempo entre a emenda 87 e a LC 190 pode cair por terra. Nossa. E aí as empresas poderiam pedir de volta. Exatamente. Geraria direito à restituição para muita empresa e um rombo bilionário para os estados. Agora, se o STJ validar, dizendo que a Candir era suficiente, aí confirma essas cobranças passadas. É uma briga com muito dinheiro envolvido mesmo. Realmente, um impacto financeiro gigante. Bom, saindo um pouco dessa área tributária e indo para uma que mexe com a vida de milhões de pessoas, né? Vamos para o tema 1370, direito previdenciário. Vamos lá. Os RES e ESPs aqui são o 2.005.049 lá do Rio Grande do Sul e o 2.178.138 de Santa Catarina. A questão aqui é interpretar o artigo 103 da Lei de Benefícios, a 8.213 de 91, mas considerando as mudanças que ele teve, né, especialmente as que vieram com as leis 10.839 de 2004 e a 13.846 de 2019. Certo. O objetivo é definir o seguinte: existem prazos de decadência, aquele prazo para perder o direito, né, diferentes e independentes para pedir revisão. Tipo, um prazo para rever o ato que concedeu o benefício lá no começo e outro prazo para questionar uma decisão mais recente do INSS sobre um pedido de revisão que a pessoa fez. Isso aí mexe numa questão super importante. Quando, exatamente, acaba o direito de segurado de pedir para revisar o benefício dele. Exato. A regra geral, a gente sabe, é de 10 anos para pedir a revisão do ato de concessão. É a decadência. A polêmica é: esses 10 anos contam sempre só da data original da concessão? Ou, se o segurado pede uma revisão administrativa dentro desses 10 anos e o INSS analisa e decide alguma coisa aceitando ou negando a revisão, essa decisão do INSS abre um novo prazo de 10 anos para a pessoa poder discutir aquela decisão específica na justiça. Nossa, isso faz uma diferença prática enorme, imagino eu. Gigante. Quer dizer, se essa ideia de prazos separados vencer, uma pessoa poderia, sei lá, brigar na justiça por um erro num benefício concedido há 20 anos, se ela teve um pedido administrativo sobre isso negado pelo INSS nos últimos 10 anos. Seria isso? Exatamente essa a consequência. Se o STJ entender que cada decisão administrativa sobre revisão abre um novo prazo, sim, permitiria rediscutir benefícios bem antigos, desde que tenha tido uma negativa do INSS mais recente sobre o assunto. Agora, se ganhar a tese do prazo único, contado lá da concessão original, aí muitos segurados que tiveram revisões negadas agora, sobre benefícios mais antigos, podem perder a chance de ir para a justiça. Complicado. Afeta a segurança jurídica dos dois lados, né? Para o segurado, pode ser a chance de corrigir um erro. Para o INSS, é a possibilidade de ter que rever coisas muito antigas. Uma decisão bem delicada mesmo. Sem dúvida. Um tema de impacto social profundo. Bom, voltando para o campo tributário, mas agora olhando para os impostos dos estados. Tema 1371. Certo. Os RESPs aqui são o 2.175.094 e o 2.113.551, ambos de São Paulo.
A discussão aqui é sobre o ITCMD, aquele imposto sobre herança e doação, né? Isso, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. Exato. A pergunta é, o poder que o fisco tem de arbitrar, quer dizer, de ele mesmo fixar o valor da base de cálculo do imposto quando não concorda com o valor que o contribuinte declarou, esse poder já vem direto do Código Tributário Nacional, o CTN, ou ele depende de ter regras específicas na lei de cada estado? Aqui a gente está falando daquela tensão, né, entre a autonomia dos estados e as regras gerais do direito tributário. Quando alguém herda ou recebe uma doação, tem que declarar o valor do bem para calcular o ITCMD. Sim. Só que muitas vezes o fisco do estado não concorda, principalmente com o imóvel, né? Eles usam valores de referência deles e fixam um valor maior. É o tal do arbitramento da base de cálculo. Que geralmente é maior, claro. Pois é. A dúvida é, para fazer isso, basta aquela previsão geral de arbitramento que já tem no CTN, lá no artigo 148, ou cada estado tem que ter uma lei própria detalhando como, quando e por que pode arbitrar especificamente no ITCMD. E quais seriam as consequências práticas de cada um desses entendimentos? Existe, sei lá, um risco do fisco agir de forma muito subjetiva se bastar só o CTN sem uma lei estadual mais clara, com critérios? Esse é um ponto-chave, sim. Se o STJ disser que o poder vem direto do CTN, isso em tese dá mais liberdade para os fiscos estaduais arbitrarem, claro, seguindo os princípios gerais do Código. Uhum. Por outro lado, se eles exigirem uma lei estadual específica, isso pode brecar a fiscalização nos estados que não têm essa lei detalhada, ou obrigar eles a criar essas regras. Entendi. Se a gente pensar no quadro maior do federalismo fiscal, essa decisão vai medir o poder de tributar dos estados nessa área, que é bem sensível, né, de herança e doação. De qualquer forma, mesmo que o poder venha direto do CTN, espera-se que o arbitramento siga critérios objetivos, que permita a defesa do contribuinte, né? Mas uma lei estadual específica talvez trouxesse mais clareza sobre como isso deveria acontecer. Entendi. A decisão vai dizer o quanto a lei precisa ser detalhada para essa ação do fisco. E falando em base de cálculo, olha ele de novo, o ICMS de FAO, que a gente viu lá no tema 1369, reaparece agora numa briga federal. É o tema 1372. Olha só. Mas em tema tributário, os RSPzão, o 2184178 de Santa Catarina, o 2181166 de São Paulo e o 2191532 lá do Espírito Santo. E a questão aqui é bem direta. PIS e COFINS incidem sobre o valor do ICMS de FAO. Aqui fica bem interessante, porque essa discussão é claramente uma filha, talvez neta, da famosa tese do século, né? Sim, a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Exato. O Supremo decidiu que o ICMS normal, aquele que vem destacado na nota fiscal, não entra na base do PIS e da COFINS. Por quê? Porque não é receita bruta da empresa. É um valor do Estado. Certo. Agora, a pergunta que chega para o STJ é, e o ICMS de FAO? Aquele valor extra pago nas vendas interestaduais para consumidor final. Ele também tem que ser excluído da base do PIS/COFINS da empresa que vendeu? A lógica parece ser a mesma, né? Mas, por outro lado, o de FAO não acaba sendo um custo ou parte do preço da venda para a empresa? Por que ele também não entraria na base do PIS/COFINS, que é sobre a receita? Esse é exatamente o centro do debate. Quem defende a exclusão diz que, olha, igual ao ICMS normal, o de FAO também é imposto do Estado. Não é dinheiro que entra e fica no caixa da empresa como receita dela. Seria só um repasse para o estado de destino. Uhum. Já um argumento contrário pode ser esse que você mencionou, que o de FAO, especialmente na venda para não contribuinte, ele compõe o preço final. E se compõe o preço, integra a receita bruta. Entendi a briga. A definição do STJ aqui vai mexer direto na carga de PIS/COFINS das empresas que vendem muito para outros estados, sujeitas ao de FAO. Se confirmarem a exclusão, pode rolar uma redução bem significativa no valor a pagar dessas contribuições federais. Faz todo sentido. É uma tese que pode aliviar o caixa de muitas empresas. E para a gente fechar essa rodada de temas tributários que foram afetados nesse informativo 858, temos o tema 373.
o último da lista. Os recursos são o ESP 2.198.235 do Ceará e o RRSP 2.191.364 do Rio Grande do Sul. E a controvérsia final que o STJ vai definir é o valor do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que a empresa não recupera quando compra a mercadoria para revender. Esse valor pode entrar na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS? Esse tema leva a gente para o coração do sistema não cumulativo do PIS e da COFINS, né? Nesse sistema, a empresa paga PIS/COFINS sobre o que fatura, mas pode descontar créditos sobre alguns custos e despesas, como a compra de mercadoria para revender. Sim, o crédito sobre a compra. Exato. A questão aqui é específica sobre o IPI. Pensa numa loja, uma empresa comercial. Ela compra um produto industrializado para revender. Geralmente, o IPI vem embutido no preço que ela paga. Certo. Só que, como ela é comerciante e não indústria, ela não pode recuperar esse IPI como crédito lá no imposto IPI. Ele é não recuperável para ela. Entendi, fica como custo. Isso. Aí vem a questão crucial. Já que esse IPI virou um custo real na compra da mercadoria, ele pode pelo menos aumentar o valor dessa compra que vai servir de base para calcular o crédito de PIS/COFINS. Ah, entendi a lógica. Seria um jeito de compensar um pouco o peso desse IPI que a loja não aproveita diretamente, né? Exatamente essa a ideia. Mas qual seria o argumento contra? Talvez que o IPI é um imposto sobre o produto e não deveria se misturar com PIS/COFINS, que são sobre receita e se creditam sobre custos ligados a essa receita, algo assim? É por aí mesmo. A discussão fica em torno do que a lei quer dizer com valor dos bens adquiridos para revenda, que pode gerar crédito de PIS/COFINS. A Receita Federal geralmente defende que só o valor da mercadoria mesmo, sem o IPI não recuperável, é que entra na base do crédito. Uhum. Já os contribuintes argumentam que o IPI não recuperável faz parte do custo de aquisição do bem. Isso está na contabilidade, está na legislação fiscal. E se é custo de aquisição, deveria compor a base do crédito de PIS/COFINS porque foi um gasto necessário para gerar a receita lá na frente. E o impacto disso? Olha, se o STJ decidir a favor dos contribuintes, isso pode dar um aumento relevante nos créditos de PIS/COFINS para empresas comerciais, especialmente para aquelas que revendem produtos com IPI alto, tipo veículos, bebidas, cigarros, cosméticos. Entendi. Mais uma decisão com potencial de mexer bastante com as contas das empresas. Então, tá. O que tudo isso significa, né? Olhando para esses 5 temas que foram afetados, fica muito claro que o STJ está com a mão na massa em questões de impacto enorme. Impacto prático, financeiro, tanto na área tributária quanto na previdenciária. Sem dúvida. São definições que vão trazer, a gente espera, mais clareza sobre ICMS de FAO, sobre prazo para revisão no INSS, sobre até onde vai o poder do fisco no ITCMD e sobre como calcular a base do PIS/COFINS considerando outros impostos como o de FAO e o IPI. Exato. E essa uniformização pela primeira sessão é fundamental para a segurança jurídica. Vai acabar com aquela divergência entre tribunais, dar um rumo claro para milhões de processos que estão parados esperando. Sim. Mas, como sempre acontece, né? Clareza também exige adaptação. As empresas vão ter que ajustar cálculo, planejamento tributário, os fiscos vão ter que adequar procedimentos, o INSS e os segurados vão ter regras mais definidas para a revisão. A previsibilidade aumenta, mas todo mundo vai ter que se ajustar às novas regras que vão sair dali. Exatamente. E para a gente terminar, deixar uma provocação para reflexão. Além de resolver os casos que já existem, como será que a consolidação futura dessas 5 teses pelo STJ pode influenciar o comportamento, as estratégias das empresas e das pessoas daqui para frente? Boa pergunta. Sabe? Como essas decisões podem acabar moldando o planejamento tributário, as decisões de investir, o jeito como os estados administram seus impostos e até como as pessoas planejam a aposentadoria ou a passagem do patrimônio aqui no Brasil. Fica aí a reflexão sobre esses efeitos em cadeia que essas decisões judiciais importantes podem ter. É um ponto importante para se pensar.
Bom, gente, agradecemos demais a atenção de quem acompanhou a gente nessa análise focada nas afetações do informativo 858 do STJ. Esperamos ter ajudado a clarear um pouco esses pontos que são sim bem complexos. Foi um prazer discutir esses temas. Até a próxima!